Replicantes amigos, vamos falar do ato simbólico em memória ao 8 de janeiro. O Palácio do Planalto, onde estamos hoje, foi vítima do ódio que estimula e continua estimulando a atos. Só faltava a Janja falar. Só que ela não devia estar falando desse ato. Esse ato aí não deveria ser um ato partidário. É por isso que eu sou um amante da democracia. Não sou nem marido, eu sou um amante da democracia, porque a maioria das vezes os amantes são mais apaixonados pela amante do que pelas mulheres. É uma declaração absolutamente machista. Houve então esse abraço simbólico à democracia. Realmente a expectativa era muito maior. Cara, esse evento foi tão flopado que pareceu ser organizado por um bolsonarista só para expor a esquerda a chacota e a humilhação. Não foi ninguém. A população não está muito aí para a democracia relativa deles. Quem vai tratar desse assunto hoje e vai dar uma verdadeira surra na patota esquerdista da CNN é o senador Rogério Marinho. Hoje a notícia mais importante do dia é a vitória da Fernanda Torres, que ganhou o prêmio de melhor atriz no Globo de Ouro. Isso levanta um debate sobre algo que é muito caro para nós, para o senhor, inclusive, como político e parlamentar, que é a nossa democracia. Depois de amanhã nós temos o ato que vai marcar o dia 8 de janeiro, os 2 anos daquela tentativa de invasão à sede dos 3 poderes. Minha pergunta é: o senhor assistiu o filme, gostou, achou que merece, que representa bem esse período sombrio da ditadura? Pensa em ir no ato do dia 8 de janeiro, que está sendo organizado aí em Brasília. Qual que é a tua avaliação sobre isso? Olha, Pedro, primeiro, eu acho que essa relação de não se esquecer é muito importante. Se a gente não leva em consideração o que ocorreu na nossa história, a gente tem dificuldade de se situar no presente e projetar um futuro. Então, todos nós repudiamos qualquer ação que signifique censura, cerceamento da liberdade de expressão, prisão sem nenhum motivo, prisões estendidas, relativização do habeas corpus, a própria tortura, o fato de se impedir que advogados tenham acesso a autos do processo, se utilizar a lei de uma forma para os amigos e se utilizar a lei de outra forma para os adversários políticos. Então nós estamos vendo o que está acontecendo no Brasil hoje, como uma repetição da história, só que com outros atores e de uma outra forma. Se eu discordo de alguém, eu quero ter a possibilidade de debater com essa pessoa, de contraditar com essa pessoa, de fazer o diálogo para que as pessoas possam fazer, quem está nos assistindo, juízo de valor sobre o que está certo e o que está errado. Não se combate a desinformação ou a mentira, se retirando as pessoas da possibilidade de estarem se pronunciando. Se combate com mais informação e com mais verdade. Então nós estamos vivendo de novo um período sombrio da nossa história. Um período em que a democracia realmente ela está em perigo. No dia 8, inclusive, o presidente da República faz uma convocação a favor do que ele chama de democracia inabalável. Me parece, na verdade, que ele está fazendo uma ode à democracia relativa. Porque esse mesmo presidente é aquele que vai estar representado formalmente em Caracas, na Venezuela, abraçando o ditador Maduro, que estuprou a democracia na Venezuela. É o mesmo que faz um discurso a favor da conciliação, mas todo dia quer dividir o Brasil entre nós e eles. Deveria estar buscando a conciliação e a pacificação. Nós deveríamos estar falando, por exemplo, de anistia, porque muitos dos que estão na esquerda brasileira hoje e ocupam o poder foram responsáveis por crimes de sangue, por assassinatos, por roubos a banco, por sequestros. E essas pessoas todas foram anistiadas e ocuparam postos importantes na política brasileira. O nosso Brasil tem uma tradição de pacificação quando tem líderes com legitimidade, com credibilidade, com capacidade de conduzir esse processo, não de dividir a sociedade. Então é evidente que no dia 8 de janeiro eu não estarei em Brasília, por razões óbvias, que eu não vou convalidar essa farsa que o presidente Lula pretende apresentar à sociedade brasileira. Senador, eu gostaria de pegar um embalo aí no que o senhor está dizendo pra gente. Clarice Oliveira aqui falando, obrigada pela entrevista. Senador, ouvindo o senhor, a gente enxerga aí quase que um paralelo que o senhor está fazendo, então, um paralelo entre a perseguição política ocorrida na ditadura com o que está sofrendo neste momento o ex-presidente Jair Bolsonaro. É exatamente esse paralelo que o senhor faz? Não apenas ele, é um espectro ideológico importante e relevante da sociedade brasileira. Hoje é uma relativização, que é a palavra da moda, da aplicação da lei. Veja, por exemplo, o que aconteceu recentemente. O jornal Folha de São Paulo, que eu acredito que vocês respaldam como instituição séria, publica diálogos entre os juízes auxiliares do ministro Alexandre de Moraes, na época presidente do Tribunal Superior Eleitoral, com um funcionário do tribunal naquela ocasião, onde o funcionário ele é instado a
usar a criatividade para produzir provas contra um adversário político. Então, esse tipo de situação é tão séria e foi tão banalizada, tipo assim, tudo é possível contra fulano porque ele é inimigo da democracia. Relativizar a lei, né, passar por cima das convenções, né, abrir mão dos direitos individuais. Né. Então, nós estamos vivendo um momento em que a sociedade brasileira precisa entender que quando o diabo sai da garrafa, é difícil colocar para dentro. E ou a gente entende isso e passa a ter uma postura de que o Brasil ele é plural e que é possível e necessário que haja um contraditório e que as pessoas possam se posicionar, ou a gente vai caminhar gradativamente para um estado de exceção. Essa é a nossa preocupação e esse é o nosso temor. Senador, muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu queria continuar nesse assunto para entender como é que neste ano vocês vão lidar com pautas como o PL da anistia. Vocês consideram que é uma proposta enterrada? Há outras propostas que podem vir a ser apresentadas para que abracem, inclusive, a própria situação atual de inelegibilidade do presidente Jair Bolsonaro? Num país em que quem está sentado na cadeira de presidente foi condenado em 3 instâncias, por mais de uma dezena de juízes, né? Por corrupção, por malversação de recursos públicos, por dilapidação do patrimônio. Num país em que as empresas que confessaram e pediram desculpa publicamente, porque roubaram, porque se apropriaram de recursos públicos, estão sendo todas elas inocentadas, né, e perdoadas, e os contratos vilenienses estão sendo atacados, né, nós podemos perfeitamente imaginar que o presidente Bolsonaro, que está inelegível porque reuniu embaixadores, porque participou de um ato público, ele tem todas as condições de reverter essa situação e se tornar de novo candidato a presidente da República. Nós vamos aguardar, confiando que haja maturidade, que haja serenidade e que as instituições funcionem e que a justiça reconheça que esse momento é um momento importante para o Brasil, inclusive de reconciliação. Vamos resolver nossas diferenças no campo apropriado, que é o campo da política. Não dá para banalizar o fato de que no dia 15 de março agora vai completar 6 anos do inquérito de fake news. 6 anos. Então é um inquérito interminável, aberto de ofício. Na época, teoricamente, proteger ministros do Supremo Tribunal Federal de ações de críticas que estavam sendo feitas a eles e que se tornou uma espécie de ação universal. Nós temos hoje um juiz, um ministro que sozinho tem quase 70% das ações criminais que andam dentro, que estão transitando dentro do Supremo Tribunal Federal, tudo é conexo. Né? Nós temos advogados que não têm acesso aos autos, nós temos julgamentos feitos em escalas industriais, nós temos uma absoluta disparidade da forma como as sentenças estão sendo aplicadas. Se você voltar um pouco no tempo, em 2017, a Praça dos Três Poderes foi transformada numa praça de guerra, com 35 mil membros do MST, do MTST, de sindicatos, que incendiaram ministérios e feriram pessoas, tá? E essas pessoas, nenhum deles foi condenado por atentado ao Estado de Direito ou supressão violenta do poder. Então, quem é cidadão e professa uma ideologia política diferente se sente como se a lei estivesse sendo aplicada de uma forma vesga, enviesada. Então, quem é de um lado sofre a lei de uma forma, quem é do outro sofre a lei de uma maneira diferente. Tudo é relativizado, que é a palavra da moda do presidente Lula. A democracia é relativa, é tão relativa que ele continua abraçando os ditadores de ocasião, né? O Ortega lá na Nicarágua, o Maduro na Venezuela, né? Amigo lá do Irã, do Putin, do Hamas, do Hezbollah. Então esse é o novo normal do Brasil, né? Onde o crime, né, a corrupção passou a ser relativizada por uma questão formal. E quem pensa diferente ou quem se sente incomodado com esse tipo de situação passa a ser inimigo da democracia brasileira. Essa foi a réplica de hoje. E se você chegou até aqui, nós queremos saber qual é a sua opinião. Entre nos comentários e deixe a sua réplica. Nos vemos no próximo vídeo.